Ele é uma personagem decisiva da história centenária do Sport Lisboa e Benfica. O clube passa por momentos difíceis e ninguém assume o risco de uma candidatura à presidência que à partida parece ter poucas hipóteses de sucesso. Todavia, há um homem que acredita. Ele sabe que é possível reverter a situação e encetar a reconstrução do glorioso. Manuel Lino Rodrigues Vilarinho nasceu no dia 23 de junho de 1948. Aos 52 anos, torna-se no 32º presidente do Sport Lisboa e Benfica e realiza uma obra notável de revitalização financeira, patrimonial e social dos encarnados. Faltam os títulos, verdade, mas Manuel Vilarinho não deixa por isso de ser uma das personalidades mais importantes da rica história das Águias. Honra, prestígio, orgulho, dignidade e honestidade são valores sensíveis ao clube. No entanto, em 2000 o Glorioso enfrenta um período difícil. Assembleias gerais problemáticas, discussões entre sócios e adeptos, dívidas a clubes, jogadores e bancos, contratos rasgados com algumas entidades, desorganização e despotismo. João Vale Azevedo sente-se rei na luz. Ele dirige um Benfica sem rumo. A direção está reduzida aos elementos mínimos estatutariamente impostos. A Assembleia Geral e o Conselho Fiscal são órgãos decorativos e o Presidente prepara-se para se perpetuar no poder. A oposição é grande, mas tem receio de discutir eleições, uma vez que o populismo impera e parece vencer tudo e todos. O Sr. Vale Azevedo devia impostos, apresentava certidões falsas e permitiu-nos disputar o Campeonato Nacional da Primeira Divisão um ano ou dois. Não podia ter disputado, porque as certidões não eram verdadeiras. Logo, aí, bastava deixar cair que nem eram os dirigentes do Benfica. Eram as altas instâncias do futebol que tinham que relegar o Benfica lá para baixo. Foi aí que se me passou para a cabeça. Não é melhor deixar isto ir? Foram tempos que nunca mais se esquecem, mas difíceis, muito difíceis. Nunca tive na minha vida uma coisa tão difícil em mãos, nem vou ter, de certeza. Mês e meio antes das eleições, o Benfica teve uma das suas páginas mais negras. Foi eliminado por um poderoso colosso do futebol mundial de seu nome Almestad. Quer dizer, eu acho que poucos benfiquistas se conseguirão esquecer do que é ser eliminado em casa pelo Almestad. Talvez os esportistas tenham o Wrexham ainda mais acutilante para a troca, mas quer dizer, para nós benfiquistas ser eliminado pelo Almestad em casa não era nada de particularmente gratificante, e se pudéssemos safar esse dia da nossa história, gostaríamos de poder apagar essa página da nossa história. E desde essa eliminação até às eleições sucederam um conjunto de muito maus resultados. O Benfica muda de treinador ainda em agosto, se não me falha a memória, estou a citar de memória, e tem um conjunto de maus resultados. Lembro-me de uma goleada na Madeira, jogos horríveis. Portanto, os benfiquistas não estavam satisfeitos também com a prestação desportiva. A meu ver, não era isso o mais grave. A meu ver, uma massa associativa tem que saber, de forma racional, segurar as suas emoções em ciclos relativamente curtos de maus resultados. A meu ver, o problema que se passava, o problema mais grave que o Benfica tinha nesse momento era um problema de gestão, era um problema de credibilidade, era um problema económico, era um problema financeiro. Neste ambiente, poucos têm a intenção de avançar. Contudo, há um homem que vai a jogo, desafiando o destino e garantindo a grandeza do Sport Lisboa e Benfica. Adorava ser presidente do Benfica. Eu às vezes assim, entre os amigos, saíam da boca. Um dia, vou ser presidente do Benfica. Riam-se e tal, mas fui, com muita honra. Manuel Vilarinho chama até si a responsabilidade de se candidatar à presidência do Benfica. Alguns acreditam na vitória, a maioria escuda-se na retaguarda de Vilarinho, prevendo uma derrota honrosa. As sondagens dão larga vantagem a João Vale Azevedo. A campanha prossegue e é dada como segura a vitória do atual presidente. As oportunidades vão-se esfumando para Manuel Vilarinho, apesar do apoio de ilustres benfiquistas. Ainda há um debate televisivo. O favoritismo recai todo em Vale Azevedo, mais habituado aos focos mediáticos. O debate, se virmos hoje,
é aquilo que os senhores da ciência política dizem que se não deve fazer num debate. Ou pelo menos Manel Vilarinho teve uma postura naquele debate contrária àquilo que é suposto ser um debate correto. Teve uma postura muito agressiva, teve uma postura permanentemente ao ataque, teve uma postura interventiva, e quando se esperava que o Dr. Valde Azevedo dominava melhor os truques de comunicação e conseguiria ser um comunicador mais hábil e empolgar com maior facilidade as emoções do benfiquismo, Manel Vilarinho, pela sua franqueza, pelo seu discurso direto, pela sua acutilância, e porque mesmo quando aqui e ali, eventualmente, estou a pôr entre aspas, com algum excesso de linguagem, se percebeu que tudo isso era motivado por uma só questão, que era a sua convicção e o seu benfiquismo. E, portanto, foi a sua convicção de que aquele não era o rumo, foi o seu benfiquismo de que outro tinha que ser o rumo e outro tinha que ser o caminho, que nortearam todo aquele debate. E o que transpareceu em Manel Vilarinho foi uma profunda autenticidade. Apesar da réplica dada, de ter anunciado Mário Jardel como reforço e ter colocado a nu algumas histórias estranhas de Valde Azevedo à frente do Benfica, a tendência mantém-se. Anuncia-se a recondução do presidente no cargo e Manuel Vilarinho terá de contentar-se com um desempenho digno. Mesmo após aqueles 3 a 4 anos muito maus, na ótica do benfiquista, havia muitos milhares de benfiquistas aparentemente que ainda gostavam de Valverde e que queriam que ele continuasse. Estamos a falar de uma pessoa muito inteligente, apesar de todos os erros que fez, e teve N erros, quer dizer, mas era uma pessoa muito inteligente do ponto de vista da manipulação das massas. Valde Azevedo era muito inteligente, tanto que ele perde em 2000, mas perde com uma margem que, sendo considerável, não é assim tão pequena quanto isso. Em 2000 aparece, de facto, uma oposição consolidada com o Vilarinho, e as eleições de 2000 vão marcar claramente uma reviravolta na história do Benfica e vão ser vitais para a continuação do Benfica enquanto grande clube nacional. Eu não fui muito empurrado. Não fui muito empurrado porque eu meti na cabeça muito tempo antes, uns 6 ou 7 meses. Eu vou à TVI dizer que vou ser candidato e 5 meses antes das eleições. Gosto, como toda a gente sabe, gosto muito do Benfica e sou um adepto fervoroso desde que nasci. Fazia-me uma aflição muito grande. Eu confesso que ainda hoje, como é que um homem daqueles podia ser presidente do Benfica? O meu antecessor, não vou referir o nome do indivíduo, como é que este homem pode estar no Benfica? Mas não há aqui ninguém que tenha, que eu ponha daqui para fora. Sim, vou ser eu e puxo. Se ele continua ali, ele também não ia durar muito tempo, não tinha hipótese, mas de qualquer maneira ainda estragava mais do que estragou. No último dia da campanha eleitoral, a lista de Manuel Vilarinho organiza um jantar no restaurante do Estádio da Luz. À chegada do candidato, os apoiantes são surpreendidos. Eusébio da Silva Ferreira acompanha Manuel Vilarinho na derradeira tentativa para modificar o caminho que o Benfica tomará. Eusébio da Silva Ferreira é um símbolo que une o Benfica. E raríssimas são as vezes em que Eusébio apareceu a tomar partido por um benfiquista contra outro benfiquista, ou por um projeto de benfiquistas contra outro projeto de benfiquistas. E, portanto, de facto, Eusébio pesa sempre no nosso subconsciente e, pelo menos, quando Eusébio diz alguma coisa sobre o Benfica, mesmo que se não concorde, tem o respeito e a credibilidade de quem é. E, portanto, ouve-se sempre com estima e com atenção. Os dados estão lançados. À entrada do dia 27 de outubro de 2000, pouco retorno existe sobre a influência que a presença do rei Eusébio no jantar de encerramento da campanha de Manuel Vilarinho terá no resultado das eleições. Há que esperar. Ao longo do dia, filas de sócios vão circundando o Estádio da Luz, aguardando pela sua oportunidade para exercer o direito de voto. O recorde de votantes é batido muito antes do fecho das urnas. Espera-se um resultado histórico. As projeções à porta do pavilhão começam a anunciar uma vitória categórica e folgada de Manuel Vilarinho. Incrédulos, os apoiantes de Valde Azevedo desmentem. Já diz o povo, onde há fumo, há fogo. Tenho ideia de umas eleições muito renhidas. Tenho ideia de que o favorito mudou várias vezes de lado e se calhar Manuel Vilarinho só começou a ser
uma hipótese para ganhar já muito em cima das eleições, até relativamente próximo das eleições não o era. E eleições num clube como o Benfica são sempre um patamar de emoções e uma mescla entre racionalidade e emocionalidade. E hoje já não foi tão próximo como isso, já passaram 12 anos. Se eu quisesse fazer um flashback, eu hoje, com alguma frieza, diria também, e provavelmente isto não abona muito a favor de todos nós benfiquistas, mas é uma realidade, ou pelo menos eu tenho-a como uma realidade vista com esta distância temporal, que Manuel Vilarinho não teria ganho se os resultados desportivos que antecederam as eleições não fossem tão maus. O ano 2000 é fundamental para a história da Benfica. Aparece-nos um Manuel Vilarinho, que era uma pessoa que não tinha grandes capacidades de argumentação, não tinha os dotes oratórios que tinha o João Vale Azevedo, não tinha a imponência e a postura e o carisma de longe, não tinha de longe, que tinha o Vale Azevedo. Mas o que é certo é que o Vilarinho quase que veste ali um fato de guerra e lança-se que nem uma fera ao Vale Azevedo, porque ele percebe claramente que tem que ganhar aquelas eleições, porque o futuro do Benfica depende claramente da vitória de Manuel Vilarinho. O triunfo de Vilarinho confirma-se. 62% dos escrutínios válidos dão a conquista desejada a Manuel Vilarinho. Cumpre um sonho. Vai ser presidente do Benfica. Não para ser mais um, mas por sentido de missão. Manuel Vilarinho é muito mais que um presidente. Manuel Vilarinho... Aliás, eu acho que Manuel Vilarinho não será apenas reconhecido no Benfica por ter sido presidente do Benfica. Manuel Vilarinho é uma personalidade e um benfiquista que, num momento muito difícil da vida do clube, assumiu com custos pessoais elevadíssimos, com riscos pessoais elevadíssimos, conseguiu pôr o seu benfiquismo à frente de todos aqueles que eram os seus interesses pessoais e profissionais e assumiu um ato de coragem que foi tentar inverter o rumo do Benfica. Inverter o rumo económico, inverter o rumo financeiro, mas sobretudo inverter o rumo de uma gestão que, na opinião da maior parte dos benfiquistas e hoje na generalidade dos benfiquistas, estava a ser uma gestão ruinosa que nos levaria a um fim muito próximo. O que eu acho que o Dr. Manuel Vilarinho trouxe nesse aspecto foi uma credibilidade e um suporte financeiro. A gente não se pode esquecer que ele pôs muito dinheiro dele na SAD do Benfica, na altura, e aliás acho que ainda hoje é um dos maiores detentores de ações da SAD, e isso também serviu para as pessoas perceberem que ele não era como o anterior, nem sequer nem medíocre como o Manel Damasio. Eu acho que o problema de Manel Damasio é ser um presidente medíocre. O presidente, eu recuso-me a chamar-lhe presidente, o senhor Azevedo era uma pessoa desonesta, era e é uma pessoa desonesta, é público e notório, não é? O Dr. Manuel Vilarinho voltou a lembrar aos benfiquistas que, no Benfica, as pessoas costumam ser da estirpe do Dr. Borges Coutinho. Não costumam ser da estirpe do Sr. Azevedo. O Vilarinho era uma pessoa que sabia o que fazia. O Vilarinho era uma pessoa que, ainda por cima, tinha pessoas por trás que o apoiavam constantemente e que lhe davam ideias fantásticas para ele fazer. E acho que, a partir daí, o Benfica começou-se a endireitar. Trouxe aos benfiquistas aquilo que eles queriam ver. Trouxe títulos, trouxe novamente a paixão que os benfiquistas adoram, e isso foi ótimo. E Manuel Vilarinho conseguiu reunir ao seu lado um conjunto de personalidades, de benfiquistas, e criar uma onda, uma força que lhe permitiu dar a volta e salvar o Benfica. Isto não é demonstrável, mas eu hoje temo que não houvesse Benfica se o rumo fosse aquele que seguimos de 97 a 2000. Num pavilhão Borges Coutinho ao rubro, vagueia a felicidade dos adeptos que ali se fixam para o discurso do novo líder encarnado. Manuel Vilarinho troca cumprimentos com João Vale Azevedo de forma cordata. Em seguida, fala à nação benfiquista, abrindo um ciclo de esperança no universo do glorioso. É tarde, a noite vai longa e o presidente Manuel Vilarinho prepara-se para descansar de semanas de constante rebuliço e desgaste provocado por uma campanha eleitoral intensa. Ele foi fabuloso, aliás, há uma das coisas que todos os benfiquistas devem estar gratos ao Manuel Vilarinho, porque foi ele, sem ele ter ganho as eleições não estávamos aqui de certeza, nenhum de nós de certeza desta hora estava aqui a falar, sem ele de certeza absoluta, e era só ele a única pessoa, reconheço, que tinha condições para ganhar ao Vale Azevedo. O regresso às emoções está guardado para 2 dias mais tarde, no palco perfeito, que é a Catedral da Luz. É domingo, tarde de ir à luz.
O estádio compõe-se para o Benfica Campo Maiorense. Os adeptos anseiam por uma vitória que mantenha a chama do título acesa e que permita ao presidente debutante ter um batismo auspicioso no cargo. Manuel Vilarinho surpreende, deixa o seu lugar na tribuna presidencial vazio e senta-se junto dos sócios nas bancadas. As águias pressionam em busca de um golo madrugador, que não surge. Instala-se algum nervosismo na luz. Mourinho lança João Tomás, aos 11 minutos da etapa complementar. O português faz agora companhia no ataque ao holandês Pierre Van Hooijdonk. O desespero dá lugar ao alívio quando, à passagem do minuto 75, o avançado português inaugura o marcador. Rejubilam os benfiquistas, rejubila Manuel Vilarinho. Os encarnados ganham por 2-0. João Tomás pisa perto do fim e o presidente estreia-se com uma vitória à frente do seu clube. O trabalho burocrático de escritório iniciar-se-ia no dia seguinte. À entrada na luz, Manuel Vilarinho apercebe-se que a realidade é mais dura do que supunha. Não há dinheiro para necessidades básicas, como sejam a manutenção e limpeza do estádio. Ao mesmo tempo, o novo presidente interioriza a ideia de realizar uma auditoria às contas do Sport Lisboa e Benfica. Percebe que alguns contratos terão de ser resolvidos com prejuízo para o glorioso. Nestes, englobam-se as divergências com atletas e a célebre negociação com a Olivet Sports, que terá sido interrompida por Vale Azevedo, sem que todos os interesses do clube tivessem sido salvaguardados. A SAD para o futebol, criada pela antiga direção, também é alvo de muitas dúvidas. O estádio é outra questão melindrosa. Com o Euro 2004 à porta, Vale Azevedo tinha iniciado as obras de remodelação do anfiteatro. No entanto, não existia um projeto consistentemente definido. Muitas decisões urgem na luz e o presidente Vilarinho, incansável, trabalha de forma a corrigir situações complicadas, permanecendo no estádio horas a fio. A partir do momento em que eu ganhei as eleições e tomei as rédeas do Benfica, o Benfica deixou de ser aquilo que foi durante o Azevedo. O Sr. Azevedo, esse nem tem qualificação. E acho eu que não só as pessoas tiveram uma tolerância enorme, porque perceberam que o clube estava de rastro. O clube estava falido. E deixavam-me fazer o que eu queria. Não me aborreciam, não me causavam transtornos que já me chegavam os que lá estavam, davam-me moral, lembro perfeitamente, para aquelas reformados que passavam os dias e ainda passam, no estado da luz, diziam, Presidente, calma, melhores dias virão, porque perdíamos muito, eu andava constantemente chateado. E fui sentindo que as pessoas cada vez foram acreditando mais que, na verdade, o clube estava diferente. Apesar de muito humilde e muito pobrezinho, mas estava diferente. O Vilarinho, quando toma poder e quando chega ao Benfica, vai-se deparar, de facto, com uma situação penosa, com uma situação que não só denunciava graves dificuldades financeiras, como denunciava alguns casos que aparentavam que tinha havido ali alguma política não totalmente legal, ou seja, onde havia dinheiro que supostamente deveria existir e que não existia, onde deveria haver garantias que deviam existir e que não existiam, onde deveria haver vendas de jogador, montantes relativos a vendas de jogadores, nomeadamente Nuno Gomes e Ovchnikov, que deveria estar ou devia estar justificado ou deveria existir e nem estava numa coisa nem outra. Há ali uma série de suspeitas que se levantam de um presidente que eventualmente se tinha utilizado do Benfica para proveito próprio. Eu acho que o Manuel Vilarinho na primeira semana tentou levar o Benfica à segunda e no primeiro mês de mandato percebeu que o primeiro objetivo era chegar ao fim do segundo mês de mandato e, portanto, foi tentar sobreviver. E ao fim de um ano o Benfica já não rasgava contratos, o Benfica cumpria, o Benfica já tinha palavra e o Benfica já era outra vez uma instituição reconhecida pela sua credibilidade. E essa credibilidade, que demora muito pouco a se estragar, mas demora muito a retomar, foi retomada por Manuel Vilarinho. As primeiras medidas visam tapar buracos essenciais ao bom funcionamento do clube. Assuntos tão comuns como água, luz ou detergentes são agora prioridades. Por outro lado, há que injetar dinheiro fresco, renegociar alguns empréstimos com bancos ou procurar novos investimentos. Mas também encetar conversações com a Olivet Sports de modo a que o clube não saia ainda mais beliscado financeiramente.
As obras de remodelação do estádio, sem um projeto competente e à altura da dimensão daquela infraestrutura, são suspensas, até se encontrar uma decisão definitiva sustentável. Porém, outros delicados assuntos continuam em cima da mesa. O primeiro passo teria que ser a aposta na revitalização do Benfica enquanto instituição. O Benfica estava completamente descredibilizado na banca, não tinha crédito rigorosamente nenhum. Havia jogadores que eram apresentados e depois tinham que se ir embora porque o dinheiro não chegava à conta do clube que tinha vendido o jogador. Isto é apenas uma pequena amostra daquilo que era a descredibilização que o Benfica e que o Valde Azevedo tinha imprimido no Benfica. Nós, a minha equipa, é que entendemos que não valia a pena remodelar o estádio ou não fazer nada, e a decisão era ou não fazer nada ou então um estádio novo. Quando fui eleito presidente do Benfica, com muita honra e gosto, eu julgava que não era possível fazer o estádio que hoje está feito. Unicamente por falta de meios financeiros. Convém criar uma SAD organizada segundo os pergaminhos do clube. Os estatutos devem pressupor domínio percentual do Benfica. Os sócios terão a oportunidade de comprar títulos ou ações da Sociedade Anónima Desportiva. Com a institucionalização da SAD, surgem novas empresas em torno desta, que permitem dotar o clube de mecanismos importantes, tendo em conta o futuro próximo. Aspectos associados à comercialização de produtos da marca Benfica, campanhas publicitárias ou marketing, site do Glorioso ou estádio, passarão a ser geridos de forma independente, tornando o Sport Lisboa e Benfica num dos emblemas mais modernos da Europa. Há a preocupação de definir um departamento de comunicação eficaz, que divulgue notícias em primeira mão e esteja permanentemente em contacto com os sócios. Manuel Vilarinho incumbe João Malheiro dessa missão, ficando as águias nessa vertente também dotadas de um setor de comunicação profissionalizado. Ninguém mais que Manuel Vilarinho gostou de ver o Benfica perder jogos, ficar em sexto, ficar em quarto no ano a seguir, ficar pela primeira vez na sua história fora das competições europeias. O Benfica era o único clube que nunca tinha ficado na história das competições europeias sem se qualificar. O Benfica ficou pela primeira vez na sua história. Quem mais que Manuel Vilarinho gostou de ver isto? A todos nós adeptos, mas a ele, um dos nossos maiores. Um sofrimento ser com ele a presidente, mas ele sabia que era um preço que tinha que ser pago. E nós hoje olhamos para trás e ninguém o acusa de ter passado, de ter estado associado a esse inêxito desportivo temporal, porque todos hoje lhe reconhecemos que se não tinha resgatado, como disse bem, para utilizar o seu termo hoje tão em voga, se não tinha resgatado o clube da bancarrota, hoje provavelmente não havia Sport Lisboa e Benfica, e portanto não estávamos aqui seguramente neste estádio, não estávamos aqui a falar de tantas outras vitórias e tantos outros êxitos que entretanto pudemos obter graças a ele e a um grupo de heróis que, como ele, souberam corajosamente naquela altura inverter o rumo. Todas as incidências que se estão a pensar em torno do Benfica deixam as preocupações de Manuel Vilarinho centradas na gestão do clube. O futebol encarnado está por isso relegado para um plano secundário. Na sua candidatura à presidência, Vilarinho tinha anunciado por diversas vezes Tony como o seu treinador de eleição. No entanto, os resultados protagonizados por José Mourinho correspondiam às obrigações do Glorioso. Depois de um início de época tremido, com algumas derrotas, a saída do alemão Heynckes do comando da equipa e o abandono das competições europeias, os bons resultados começam a aparecer. Nos primeiros dias de dezembro de 2000, o Benfica recebe o Sporting. Uma vitória coloca as águias em excelente condição para ainda lutarem pelo título. Num jogo eletrizante de João Tomás, os encarnados cilindram os leões por 3 bolas sem resposta. Motivado e inebriado pelo triunfo no derby, Mourinho impõe ao presidente a renovação do seu contrato. Vilarinho demonstra ao técnico o seu descontentamento pela pressão exercida, resolvendo prescindir dos seus serviços na hora. Tony, campeão em 1988-89 e 1993-94, assume o cargo para que estava destinado. É hora de chamar um homem da casa, o homem da confiança do presidente Manuel Vilarinho. Em 2000, não me recordo o ano, 2001 ou 2002, quando o Vilarinho despede o Mourinho e contrata o Tony, era a coisa mais óbvia que havia para fazer. O Mourinho não tinha provas dadas no futebol, tinha tido inclusive um comportamento pouco correto. Ele próprio admitiu que fez pressões e que teve alguns comportamentos que não foram os mais corretos para o Benfica e para o Vilarinho. E o Tony era naquela altura o grande treinador do Benfica, tinha acabado de ser, foi o último treinador campeão,
Foi um treinador campeão com uma equipa que era uma boa equipa, mas uma equipa que não era dada naquela altura como a grande candidata ao título. Tínhamos o Sporting e o Futebol Clube do Porto mais fortes a do Benfica, por isso era perfeitamente lógico e natural e evidente e que fosse o Tony o escolhido para treinar o Benfica. Em termos desportivos, quando aceito, e aliás isto tem contornos ainda pelo meio, em que entretanto o Dr. Val Azevedo, ainda antes de terminar o mandato, contrata o Mourinho, porque mandou o Heinz embora, o Mourinho vem para treinar o Benfica. Eu não entro de imediato quando o Dr. Manuel Vilarinho toma posse, e é o Mourinho depois, numa situação em que está praticamente com tudo acertado com o Sporting, que eu acabo por ingressar como treinador do Benfica. Mas nessa altura sabia eu e sabia o Dr. Manuel Vilarinho e todos aqueles que o acompanhavam de que o Benfica não estava em condições de ganhar. Em fevereiro de 2001, o Benfica está a um ponto da liderança e recebe o Boa Vista na Luz. Os encarnados têm a oportunidade de passar para o topo da classificação. Todavia, o nulo mantém-se durante todo o encontro e o balão esvazia-se. A equipa eclipsa-se e termina a época 2000-2001 de forma muito sofrível, ocupando um nada habitual 6º lugar na tabela classificativa final. Na Taça de Portugal as coisas também não correm bem. O Benfica é eliminado nos oitavos de final pelo Futebol Clube do Porto. A temporada fica muito aquém das expectativas e do esperado pela direção presidida por Manuel Vilarinho. Há que repensar o futuro e tomar decisões de fundo. Manuel Vilarinho, derivado de todos os problemas financeiros que o clube apresenta, sente que consegue dar ao futebol o tempo que este necessita. Assim sendo, chama Luís Filipe Vieira para diretor da SAD. O ex-presidente do Alverca vai responder pelo futebol encarnado, tendo margem de manobra para construir em conjunto com Tony um plantel competitivo. Juntando instabilidade diretiva, uma equipa limitada, uma equipa sem ambição e sem qualidade, fazer melhor do que isto era possível, mas não era fácil. O Manuel Vilarinho deu uma oportunidade de tomar decisões sozinho, quer dizer, que ele depois já era a parte final, mas ele deu uma verdadeira autonomia dentro do Benfica. O que quer dizer que praticamente foi a continuidade daquilo que estava fazendo há 2 anos atrás. Manuel nisso foi fantástico. Aliás, Manuel era presidente do Benfica, sempre o respeitei como presidente do Benfica. A última palavra é sempre dele, mas a gestão praticamente do dia-a-dia já era feito por mim. O Vilarinho, reconhecendo os méritos que o Vieira teve no Alverca, vai buscá-lo e vai puxá-lo para o Benfica, sabendo que ele era um benfiquista, vai buscá-lo e vai puxá-lo para o Benfica. E de facto o Benfica em 2001, 2002 apresenta uma equipa com jogadores de outra tarimba. Chegam à luz bastantes jogadores: Argel, João Manuel Pinto, Júlio César, Caneira, Fernando Meira, Zaovic, Drulovic, Simão Sabrosa, Chocota e Mantorras. A época 2001-2002 é considerada de transição. Tony sai no fim da primeira volta, deixando o lugar reservado ao seu adjunto Jesualdo Ferreira. Contudo, os resultados voltam a ficar longe dos habituais que a história do Sport Lisboa e Benfica impõe. Um 4º lugar final coloca os encarnados pelo 2º ano consecutivo fora das provas europeias. Jesualdo garante a confiança dos dirigentes, mas ao mínimo erro, a sua posição poderá ser repensada. O Benfica teve ali muitos anos negros, com jogadores de qualidade duvidosa e optou bem e mal, porque ao fim e ao cabo acabaram por existir boas contratações com nomes sonantes e más contratações também com nomes importantes. Naquela altura, com tantas aquisições, será que passava por dificuldades financeiras? Não sei. Sei sinceramente que se construiu ali um bom plantel, construiu-se um bom plantel e que era um plantel para ser campeão. Infelizmente não foi campeão, não foi campeão, com muita pena minha, porque tínhamos mais do que espaço e pessoas e jogadores que poderíamos fazer ali um grande ano. O Presidente fez um trabalho fantástico, conseguiu dar estabilidade financeira e conseguiu pôr ordem no clube em termos de organigrama. Creio que aquilo foi organizado e as pessoas realmente sabiam cada um o que é que tinha que fazer. Deu-se a estabilidade ao clube e foi-se construindo o Benfica que é hoje.
Nuno Gomes e Hélder regressam ao Benfica em 2002-2003. Nessa temporada, Petit é reforço, juntando-se a Tiago no meio-campo, que tinha chegado do Braga a meio da época anterior. Jesualdo Ferreira tem então um papel de valor. Contudo, os maus resultados ensombram o início do campeonato e em novembro o treinador é despedido. Os encarnados viram-se para o estrangeiro. Vilarinho delega em Vieira a escolha do novo técnico. O diretor da SAD apresenta José António Camacho como o homem certo para fazer regressar o glorioso aos triunfos. O atraso na Liga é considerável. Porém, o espanhol galvaniza os adeptos, une o grupo e consegue uma ponta final de temporada muito apreciada. Depois de 2 anos fora das competições europeias, o Benfica vai regressar pela porta grande, integrando o lote de clubes que vão participar na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. As águias crescem bastante em 3 anos. Sentem-se melhorias substanciais na equipa. Prevê-se que o Benfica garanta títulos a breve trecho, dadas as condições humanas e de organização que o clube começa a ter. Os problemas eram tão grandes para salvar a existência do clube que ele teve a lucidez de uma pessoa esperta e sagaz e um homem de negócios experimentado como ele é, de saber que tinha que pôr alguém a tomar conta daquilo que era o futebol, mesmo que sacrificando e não tendo o êxito imediato, para ele poder estar a salvar aquilo que verdadeiramente queria salvar, que era o Sport Lisboa e Benfica. E se virmos, apesar do mandato de Manuel Vilarinho não ter sido um mandato de grande êxito desportivo, nos seus 3 anos foi sempre melhorando. E, portanto, o segundo foi melhor que o primeiro e o terceiro foi melhor que o segundo. Repare-se que houve essa continuidade na melhoria. Até esse mérito se lhe deve a sacar, porque Manuel Vilarinho foi sempre melhorando desportivamente, porque foi-lhe dado o tempo que lhe permitiu encontrar as soluções. E se virmos, e se fizermos uma curva, e se quisermos pôr Manuel Vilarinho e Luís Filipe Vieira numa continuidade, e quisermos ser relativamente justos, há o cada vez ganhar mais coisas e o cada vez ganhar mais. Camacho veio trazer um bocado de ambição, um bocadinho de garra, um espírito de coesão, um espírito de grupo forte. Aquele primeiro Camacho que depois se perceba que lutou contra o Porto mais forte dos últimos 40 anos, porque é o Porto de José Mourinho, mas é um Porto qualitativamente muito forte. É um Porto que no primeiro ano ganha a Liga, a Taça UEFA, e no segundo ganha a Liga dos Campeões. E no segundo ano o Benfica já ganha e recupera um título, ganha a Taça de Portugal, numa final no Jamor, é esse mesmo Porto. Este Benfica já é um Benfica muito competitivo, já é um Benfica que é segundo lugar, fica em segundo lugar no campeonato, que para nós é péssimo, mas apesar de tudo é distante do quarto e do sexto outrora obtidos, e já é um segundo lugar em disputa pelo campeonato, em disputa acesa pelo campeonato e a ganhar a Taça de Portugal. Portanto, já é um Benfica muito mais próximo de ganhar. Ao convite do Luís Vieira para vir, se aqui queria representar o Benfica, e que o Camacho convidou-me, disse ao Luís Vieira para me convidar para treinador, fazer parte da equipa técnica do Camacho. Foi aí o meu regresso para o regresso ao Benfica, e foi uma época em que nós, logo no primeiro ano, ganhamos um título, foi a Taça de Portugal. Era um título importante e naquela altura eu lembro que nós tínhamos feito uma segunda volta fantástica com o Camacho. Eu penso que como se fosse a segunda volta ao campeonato nós éramos campeões nessa altura. Voltou ali, como ele chamava, as ganas, aquela equipa voltou a ter ganas com ele e foi assim. A decisão mais difícil do mandato de Manuel Vilarinho prende-se com o facto da inclusão do Estádio da Luz no lote de anfiteatros do Campeonato da Europa de 2004. O tempo corre a desfavor da direção encarnada. 2 situações colocadas em cima da mesa: remodelar o Estádio da Luz ou construir um complexo desportivo de raiz. A velha catedral tem praticamente 50 anos. É o inferno dos benfiquistas e existe uma ligação emocional muito grande com um estádio que já comportou 120 mil espectadores. De qualquer das formas, observam-se grandes debilidades e deficiências na estrutura de betão da Luz. A sua remodelação comportaria enormes custos e seria um processo muito complicado. A construção de um estádio novo é uma decisão quase utópica. Nunca tinha sido equacionada e julga-se que será praticamente impossível erguer uma infraestrutura grandiosa em tão pouco tempo. A minha visão era só meios financeiros. Ou há meios financeiros ou há estádio. Ou não há meios financeiros e não há nada, e ficamos com o velho. Claro que eu sabia que se não conseguisse fazer um estádio novo, ia ficar muito atrasado em relação aos concorrentes.
Embora endividados, os concorrentes com estádios novos estavam sempre por cima do Benfica. Logo, a minha ideia e vontade era estádio novo. O Mário Dias é considerado como o pai do estádio pela razão de que sempre acreditou no projeto. Sempre forçou, entre aspas, entre comas, que se enverdasse para essa situação, e ele sabe muito bem que o que faltava era o dinheiro. Logo que chegou o momento em que havia dinheiro, fomos para o estádio novo. Mário Dias, vice-presidente benfiquista, acredita e convence Luís Seara Cardoso, companheiro diretivo, da possibilidade de tal aventura. Luís Filipe Vieira entra em ação a meio deste processo. Considera o empresário responsável pelo futebol encarnado que a obra é fundamental para o futuro do Sport Lisboa e Benfica. A direção reúne-se diversas vezes. Realmente houve uma reunião entre mim, o Luís Filipe Vieira e o Luís Seara Cardoso. E depois dessas muitas horas de estarmos os três a falar sobre o assunto, e o Luís no final disse que parece impossível não verificarem que isto afinal é possível. Eu queres uma ajuda? Claro, a ajuda é sempre bem-vinda. E o Luís ajudou-me imenso, realmente, a partir daí, porque a par da banca, porque a banca acreditou sempre que era possível. Manuel Vilarinho, algo cético no início, acolhe o projeto com convicção, propondo-se levar a ideia à Assembleia Geral encarnada. O presidente Vilarinho, por quem tenho a maior estima, não acreditava no projeto. Não é que não quisesse, provavelmente seria. Não, a ideia dele era não queria o projeto porque achava que o Benfica poderia ficar pior do que aquilo que encontramos. E daí a sua oposição completa à execução do estádio. Em setembro de 2001, numa reunião histórica, a construção do novo estádio é aprovada. Vilarinho fica, para todo o sempre, responsável pela implementação da decisão. Grandes lutas se travaram até à concretização do sonho. É importante ter o estádio pronto a tempo de sofrer os testes necessários antes do Euro 2004. Outra questão se levanta. O homem que dirige os destinos do Benfica está de saída e convém dar oportunidade a quem ultrapassou tantas batalhas para ver o recinto pronto de descerrar a bandeira na inauguração da nova luz. Sendo assim, dia 25 de outubro de 2003, o novo estádio é aberto ao público. Lembro-me e nunca mais me vou esquecer. Aquilo acabou, parece que num ano e 8 meses. Um ano e 8 meses estava pronto. O estádio foi inaugurado em 25 de outubro de 2003. Portanto, foi um ano e 8 meses. O Benfica, se nesse momento não fizesse o estádio, se calhar estava condenado irremediavelmente. Aliás, também eu sentia nisso que, até para a autoestima dos benfiquistas, e quando o Porto fazia um estádio, o Sporting fazia outro estádio, se porventura nós não dessemos esse sinal que iríamos avançar ou que tínhamos essa capacidade de fazer esse estádio, certeza que era por uma profunda desilusão para a família benfiquista. E acho que essa mesma visão que tive, não me arrependo dela, porque hoje, mesmo aqueles que, sempre respeitando a opinião contrária que existia, hoje penso que esses próprios que estavam contra, mas contra, entre aspas, hoje de certeza que estão satisfeitos e sentem também que erraram no seu próprio pensamento, como eu de certeza já errei ao longo de algumas coisas também que já fiz aqui. Perante 65 mil espectadores, o Benfica joga com o Nacional de Montevidéu. Manuel Vilarinho deixa a luz com a obra terminada. Está fisicamente levantado o monumento que edifica uma nova realidade benfiquista, depois de tantos e tantos problemas que o clube e os benfiquistas tinham superado. Está ali, construído o Benfica do futuro. Este é um estádio para o século XXI. Nunca se pode dizer que o estádio é definitivo, porque na história do Benfica pensava-se que as Amoreiras eram definitivas, pensava-se que o Estádio da Luz, inaugurado em 54, era definitivo, e não fora, já não existem. Mas este estádio tem condições para permitir ao Benfica ganhar grandes competições, fazer grandes jogos, ter grandes equipas durante muitos e muitos anos. É um estádio que tem uma esperança de vida muito grande. Não me admirava que fosse um estádio para 40, 50 anos, tal como o Estádio da Luz, né? O Estádio da Luz quase que chegou aos 50 anos. O estádio do anterior estádio
durou de 1954 a 2002, praticamente durou 50 anos. Este estádio não sei se durará tanto, se completará meio século, mas é um estádio para 30 ou 40 anos, sem dúvida nenhuma. Ao fim de 3 anos de intenso desgaste, Manuel Vilarinho hesita, medita e decide não voltar a recandidatar-se à presidência do Benfica. O seu trabalho de revitalização do clube encontra-se concluído. Por esta altura, a personagem que reúne maior consenso em torno dos benfiquistas é Luís Filipe Vieira. Para além do papel fundamental que havia tido na construção de uma equipa de futebol, tinha sido decisivo para a edificação do novo Estádio da Luz. É, portanto, um natural prosseguidor da obra de Manuel Vilarinho. Vieira candidata-se e ganha com larga vantagem. Vilarinho apoia sempre de perto o seu sucessor, naquilo que se considera uma passagem de testemunho tranquila na Luz. Quando o Manel entendeu que devia de sair do Sport Lisboa Benfica, porque foi uma fase também muito desgastada para ele, já no próprio mandato era desgastante. Eu lembro-me na altura que o Manel queria sair e disse: não, tu vais até ao fim, de certeza que não sais daqui, vais até ao fim, nem que tu tenhas que estar em casa, mas o teu mandato há de acabar de certeza, comigo a teu lado. E a partir daí, pronto, quando se deu a oportunidade de dar continuidade ao projeto, que seria eu a continuar, foi... Ao fim, era o dia-a-dia que eu já fazia, uma alternativa única, que era que passei a ser presidente, e antigamente não era, mas nada do que isso. Porque, ao fim e ao cabo, já era presidente da SAD do Benfica, já era presidente da Benfica Estádio, só não era presidente do clube. Tanto Vilarinho, primeiro, como Vieira depois, vão conseguir levantar o clube que estava na ruína e vão-lhe dar estabilidade, vão-lhe dar uma projeção desportiva e institucional que não tinha tido nos últimos anos. E Vieira, de facto, vai ser aí decisivo. O Vieira, posso dizer uma coisa, o Vieira, apesar, no meu entender, do plano desportivo, os sucessos não serem os melhores, e o Benfica a esse nível ainda está uns passos atrás de alguns clubes, o que é certo é que, do ponto de vista institucional e empresarial, o Benfica está à frente. É um clube de elite do ponto de vista mundial, não só nacional, mas do ponto de vista mundial. Aquilo que o Presidente Vieira e os seus companheiros de direção e administração têm feito no Benfica é do mais profissional, do mais qualificado que existe no mundo. Dia 31 de outubro de 2003, Manuel Vilarinho abandona a presidência do Sport Lisboa e Benfica, mas longe de deixar de ter uma participação ativa na vida da instituição que liderou durante 3 anos. Vilarinho mantém-se como colaborador e conselheiro da direção comandada por Vieira, aparecendo nos momentos fundamentais e necessários. Em 2006, responde à chamada do seu amigo Luís Filipe Vieira e candidata-se novamente a um cargo nos órgãos sociais do clube, presidente da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica. A função de maior nobreza e prestígio do clube. Assume com independência e isenção o papel de maior figura do Benfica. Falo durante mais um triênio, após o qual resolve abandonar a posição de líder da reunião magna dos encarnados. Nesse dia, Vieira vence novo ato eleitoral, com praticamente 92% dos votos. Luís Nazaré substitui Manuel Vilarinho na presidência da Assembleia Geral. No entanto, é bom referir que Vilarinho anuncia o resultado, discursa perante os sócios, proferindo palavras sentidas de despedida. Uma despedida de cargos políticos no Glorioso, mas nunca se demitindo do seu papel de sócio ativo, disponível para ajudar dentro do que lhe pedirem e lhe for manifestamente possível. Manuel Vilarinho nunca saiu nem nunca sairá do Benfica. Manuel Vilarinho, presidente, não foi mais benfiquista que Manuel Vilarinho, adepto, do que Manuel Vilarinho de todos nós, de antes de ser presidente, enquanto presidente e depois de presidente. Manuel Vilarinho, quando deixa de ser presidente, que é uma coisa diferente, e passa a ser presidente da Assembleia Geral, é tão benfiquista como Manuel Vilarinho, presidente da direção. Manuel Vilarinho é um de nós, é um dos nossos melhores. Só quem não privou, quem não conhece Manuel Vilarinho, quem não almoça, não janta, não vive com ele, não percebe que ele é essencialmente um benfiquista, um adepto, que serve o Benfica naquilo que, em determinadas fases da sua vida, o Benfica entende que é melhor. Mas Manuel Vilarinho, de calças de ganga atrás da baliza, é tão benfiquista como de fato e gravata, presidente do Sport Lisboa e Benfica, a representá-lo institucionalmente no Palácio de Belém. Manuel Vilarinho é um dos maiores benfiquistas.
serve ao Benfica em sítio diferente. Portanto, Manuel Vilarinho nunca sairá do Benfica e justiça seja feita que mesmo que um dia falte no reino dos vivos, estará sempre connosco porque faz parte intrinsecamente da história do Sport Lisboa Benfica. E esse tributo nenhum benfiquista que o conheceu pode deixar de lhe fazer. Na minha modesta opinião, o ser do Benfica é um estado de alma. Eu acho que somos diferentes. Sem menosprezar os outros, mas somos diferentes. O Benfica nasceu de casa-pianos e de órfãos. Portanto, se calhar, isso está nos nossos genes. E faz-nos ser mais sofredores, aguentamos melhor a dor e temos sempre esperança no futuro. Mesmo quando as coisas correm mal, melhores dias virão. É uma coisa que não tem explicação. Não tem explicação, mas acho-nos diferentes. Não estou a dizer que somos melhores, mas que somos diferentes, somos. O Benfica é diferente dos outros clubes. Tal mística que se falava antigamente, me parece que está a retornar, são daquelas coisas que se sentem, mas não se conseguem reproduzir em palavras. Na longa história centenária do Benfica, não há lugar para messias nem salvadores. Porém, o papel de Manuel Vilarinho é inequivocamente decisivo, pelo momento em que aparece num glorioso que estava à deriva. Manuel Vilarinho, um lisboeta de gema, cresceu na zona norte da capital, viveu e sentiu o Benfica desde pequeno. Foi vice-presidente do clube na década de 90. Para além do sonho de ser presidente do Sport Lisboa e Benfica, teve o condão de surgir na fase mais complicada da vida das Águias. Assumiu o risco de se candidatar. Venceu. Acima de tudo, construiu as bases para o Benfica do século XXI. Reergueu os encarnados do ponto de vista da honra e da seriedade que o clube sempre exibiu. Dotou as Águias de instrumentos essenciais, quer através dos processos financeiros, quer pelas infraestruturas criadas, estádio e centro de estágio do Seixal, mas também porque o futebol e todas as outras modalidades recuperaram de um período negro, conquistando o direito de ter bases sustentadas para lutar por títulos nos anos seguintes. Manuel Vilarinho vive o Benfica de forma intensa, dedica-se ao clube, não se esconde nos momentos essenciais. Como vice-presidente e presidente na direção, como presidente na Assembleia Geral ou como simples sócio do clube, é um benfiquista de referência. Sê-lo há para sempre, porque homens como Vilarinho são inolvidáveis na eterna história do Sport Lisboa e Benfica.